Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Quando o senhor Marcelo Crivella foi declarado inelegível pelo TRE do Rio em decisão unânime, postei um vídeo aqui no canal para tratar do assunto e, sobretudo, para comentar com vocês que, em tese, Crivella já estaria fora do páreo, já estaria fora da disputa eleitoral neste ano de 2020. A menos que ele ingressasse com um recurso no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e neste recurso conseguisse uma liminar para a produção de efeito suspensivo da decisão do TRE. E por que tudo isso? Porque na esfera eleitoral, como comentei naquele vídeo passado, o próprio recurso não gera efeito suspensivo, de modo que a decisão recorrida continua em pleno vigor, ou seja, a decisão do TRE continuava em pleno vigor e Marcelo Crivella continuava inelegível. Só que o tempo passou e todos nós assistimos Crivella participando de todos os atos de campanha, dando entrevistas em jornais, em vários órgãos de mídia como candidato e inclusive participando daquele primeiro debate, do debate entre os candidatos na Band. É claro que esse fato deve ter causado muita perplexidade, sobretudo porque sabíamos que Crivella não havia se beneficiado de qualquer liminar que gerasse esse tal efeito suspensivo da decisão do TRE. E assim, além de toda a perplexidade, eu imagino que muitos de vocês, sobretudo os colegas que nos assistem aqui, que não forem da área jurídica, podem ter dado um certo descrédito aqui ao canal, podem ter achado que eu disse muita bobagem, que eu incorri em várias impropriedades naquele vídeo. Afinal, Crivella, apesar da decisão do TRE do Rio, continuava como um candidato a toda evidência elegível e sem qualquer liminar que concedesse o tal efeito suspensivo, de modo que tudo que eu havia dito naquele vídeo poderiam ser enormes bobagens, poderiam até ser delírios. Só que não, infelizmente, essa dissintonia entre a minha colocação naquele vídeo e os fatos que todos nós observamos é mero reflexo desse simulacro de Estado de Direito onde vivemos, onde uma decisão de um tribunal, de um colegiado, se torna um verdadeiro papel higiênico, uma decisão não cumprida, totalmente desconsiderada por um senhor que continuava alardeando a sua condição de candidato, condição essa que ninguém impugnava, nem os órgãos de mídia, nem a opinião pública, ninguém tinha coragem de dizer que o rei estava nu. Só que, mais recentemente, o Ministério Público Eleitoral, que parece concordar com a opinião que eu trouxe naquele vídeo anterior, já estava se preparando para impugnar essa candidatura de Crivella, exatamente sob a alegação de que ele havia sido declarado inelegível e de que não havia qualquer liminar que o beneficiasse, que suspendesse os efeitos daquela decisão do TRE. Contudo, hoje veio a tão sonhada liminar, a liminar tão ansiada por Marcelo Crivella, e veio pelas mãos do ministro Mauro Campbell, do TSE. Como podemos observar hoje, o senhor Campbell proferiu mais uma decisão monocrática, mais uma decisão tomada por um juiz isoladamente, sem ouvir o colegiado, e entendeu que sim, que Marcelo Crivella pode
disputar o pleito eleitoral, a corrida eleitoral deste ano e conceder uma liminar favorável ao nosso atual alcaide, com base, sobretudo, basicamente, em 3 pontos principais que eu vou comentar aqui com vocês. Ponto número 1. Segundo o ministro Mauro Campbell, não teria sido comprovada qualquer forma de pressão ou ameaça sobre aqueles funcionários da Conlurb que teriam participado do evento de campanha do filho do prefeito Crivella, que na época, relembrando, era candidato ao cargo de deputado estadual. De fato, ministro, o senhor tem razão. Não houve qualquer prova de ameaça, de coação, nada disso. Mas aqui eu gostaria de suscitar um ponto interessante. Essas eventuais ameaças e coações deveriam ser examinadas no plano criminal, porque eventualmente configurariam até mesmo crime de ameaça ou até crimes mais graves. Mas não é esse o caso em relação ao prefeito Crivella. O que a Justiça Eleitoral examina, e a meu ver o TRE examinou com muita propriedade, foi o abuso de poder em si. E aqui, ministro, abuso de poder nem de longe se confunde com coação com ameaça. Coação e ameaça são atitudes que você toma vis-à-vis, são ameaças físicas, são ameaças da prática de um mal irreversível. Não, nada disso. No plano eleitoral, o que se discute é o uso da máquina pública por parte de um ocupante de cargo público, de um prefeito, que lançou mão dessa sua condição bem privilegiada para tentar desviar a vontade de parte do eleitorado, para tentar promover o seu filho junto a funcionários de uma estatal municipal, ou seja, sob o seu controle. Portanto, acho que esse argumento do ministro foi bastante distorcido. Um segundo ponto levantado pelo ministro Mauro diz respeito à quantidade de participantes naquele evento pró-filho de Marcelo Crivella, que, segundo o ministro, seria uma quantidade ínfima, muito reduzida em comparação aos quadros efetivos da empresa, da Conlurb. De fato, o senhor tem razão nessa afirmação, só que o número me parece um dado bastante irrelevante, porque não descaracteriza o abuso de poder, não descaracteriza a intenção de Crivella, enquanto pai de um candidato, de lançar mão da máquina pública sob o seu controle para tentar beneficiar o seu filho, para tentar prestigiá-lo. Portanto, acredito que esse seja mais um argumento irrelevante do ministro Campbell. E o terceiro e último ponto que eu gostaria de enfocar aqui com vocês diz respeito ao relatório final da CPI, de uma CPI que foi instaurada aqui na nossa Câmara de Vereadores e que acabou entendendo que Crivella não teria responsabilidade pelo evento, ou seja, que Crivella não responderia por quaisquer danos, não responderia por qualquer ato abusivo. E aqui o ministro faz claramente referência a esse relatório final da CPI. Mais uma vez, acho que o ministro misturou as estações, porque partiu da conclusão tomada por vereadores da nossa Câmara de Vereadores para determinar que Crivella não deveria ser responsabilizado pelo evento. Ora, ministro, um relatório de uma CPI pode ser um meio de prova extremamente importante, mas a conclusão sobre a responsabilidade ou a ausência de responsabilidade
do prefeito no âmbito de uma CPI, muitas vezes sabemos disso, pode ser uma decisão influenciada por viés político. E aí cabe sim ao judiciário rever esse tipo de relatório e, com base em todas as outras provas, no conjunto de provas, no que se chama no universo jurídico de arcabouço probatório, cabe ao juiz, caberia nesse caso ao ministro do TSE, aferir a responsabilidade do prefeito, à luz de todos aqueles documentos, dos depoimentos das testemunhas, de todos os documentos trazidos aos autos. Contudo, o ministro preferiu se omitir e preferiu surfar na conclusão da Câmara dos Vereadores de que Crivella não seria responsabilizado. E com base nesses 3 pilares, o senhor Mauro Campbell concedeu a tão sonhada liminar a Crivella. Pois é, mais uma decisão de um tribunal superior, mais uma decisão monocrática em um caso extremamente importante, em um caso que pode influenciar o curso das nossas municipais aqui no Rio, mais uma decisão que padece daquele vício tão acentuado pelo professor Joaquim Falcão e que eu tenho comentado também aqui no canal, que é o vício do monocratismo, essa ânsia de juízes das nossas cortes superiores de decidirem sozinhos, sem ouvirem o colegiado. Mais uma vez, temos aí uma decisão monocrática beneficiando agora, nesse caso, o senhor Marcelo Crivella, apesar de todas as robustas provas dos autos tão bem esmiuçadas pelo TRE. E um detalhe importante aqui é que um dos advogados do nosso prefeito, do senhor Crivella, é o senhor Admar Gonzaga, ex-ministro de onde? Do TSE, exatamente desse tribunal, que acaba de conferir a liminar pró-Crivella. Em relação ao senhor Admar, também é uma figura que se fez notar no nosso passado recente, no passado recente da nossa política. Afinal, foi um daqueles ministros do TSE que votaram a favor da absolvição da chapa Dilma Temer, apesar de todas as provas muito robustas que mostravam até que ponto aquela chapa estava maculada, estava extremamente viciada, como tão bem destacou na época o relator do caso, o ministro Herman Benjamin. Contudo, a corrente do ministro Benjamin foi perdedora e aquela chapa muito viciada, muito maculada, acabou sendo absolvida, inclusive graças à participação do senhor Admar, que hoje advoga para o senhor Marcelo Crivella. Diante de tudo isso, teremos, infelizmente, Crivella participando do pleito eleitoral de 2020. Só espero que o povo carioca tenha o mínimo de sensatez de rechaçar todas essas figuras como Crivella, Paz, essas figuras antigas, essas figuras dinossáuricas ligadas a práticas nada republicanas entre nós. Espero que o nosso povo tenha coragem de rechaçar todos esses nomes nas urnas. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.